Disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, como não amar esse Senhor? Como ser indiferente a Ele? Então ele não fez uma obra qualquer, não. Ele fez uma obra que era impossível alguém fazer. Ele foi aquele que resolveu o grande problema, o grande drama da redenção. Foi ele que resolveu. Ele morreu por nós, para que nós fôssemos não apenas redimidos dos nossos pecados, muito mais do que ter perdão dos pecados. O perdão dos pecados é o primeiro degrau dessa tão grande salvação. Na sua morte, nós não recebemos só o perdão dos pecados. Na sua morte, no perdão dos pecados, nós recebemos a herança e o privilégio de sermos feitos filhos de Deus e amados eternamente, como Ele sempre foi amado pelo Pai. Essa é a boa. Nós não recebemos apenas uma condição de perdoados, nós recebemos uma posição eterna, que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é uma posição eterna. Maravilhosa. Então, meus irmãos, olhe para isso. Depois que você tem essa compreensão, olhe para isso. Conheça as tuas obras. Tu és diferente. Imagina isso, irmãos. Como nós podemos ter um relacionamento indiferente ao nosso Senhor? Vou repetir a pergunta. Como ser indiferente a isso? Por isso que está na Bíblia, ele vai vomitar a gente. Não podemos estar indiferentes a todo esse conhecimento que ouvimos nesses 10, 20 minutos. Mas a grande maioria de nós está nesse contexto. Hipocrisia. Infelizmente, nós vivemos numa geração, e ontem eu falei sobre isso. Existem os crentes, existem os evangélicos e existem os cristãos. E parece que tudo é uma coisa só. Não é. Presta atenção aí. O termo crente e o termo evangélico são genéricos hoje. A própria imprensa trata isso de maneira bem genérica. Há igrejas evangélicas, há igrejas só de crentes. Mas a igreja com I maiúsculo é a igreja dos cristãos. É a igreja onde Cristo é o cabeça e ela é o Senhor. Uma só igreja. É a igreja onde o Espírito Santo está adornando ela como noiva para aquele grande dia, o dia de Cristo. Esta igreja, ela não vai seguir o anticristo. Esses evangélicos, esses crentes, com certeza, eles vão seguir o anticristo. Porque eles são a verdadeira caricatura dessa Babilônia degradada do capítulo 17 e 18 do livro de Apocalipse. Ela não é. Então, meus queridos, vocês estão ouvindo online ou vão ver a gravação? Presta atenção. Vamos salvar os nossos filhos, os nossos amados, cônjuge, namorado. Mas vamos começar nos salvando. Porque o processo de salvação é mas ele, todo dia, ele tem que ser incrementado. Não é como me formei, estou salvo, está resolvido. Não, isso é um início. É o novo nascimento. Depois que você nasceu, não está todo dia se desenvolvendo? A vida cristã é assim. Por isso que precisa de uma academia para a gente treinar a vida espiritual. Porque o mundo não quer saber de vida espiritual. O mundo quer andar com a cabeça de cada um, com os conflitos que a gente vê todo dia. Então, não vamos ser vomitados. Ela se parece, em alguns aspectos, quando você não tem discernimento espiritual e nem conhecimento da palavra. Deixa eu mostrar aqui algo muito interessante para a gente abordar esse ponto rapidamente e retornar aqui para o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Deixa eu mostrar uma coisa muito interessante para você. Abra a sua Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo 17. Versículo 1 diz: Veio então dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Preste bastante atenção em cada palavra aqui. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas aqui, no versículo 15 desse mesmo capítulo, te responde:
Então, olhe bem, irmãos. Este anjo está mostrando aqui uma meretriz, uma prostituta. Nós sabemos que essa prostituta aqui é Babilônia. E muito cuidado. Toma cuidado com isso também. Eu percebo pessoas moralistas e, né, prostituto, adúltero. E o moralista arrepia com essas palavras, né? Agora, basta a igreja aí de Babilônia, ela está sendo chamada na Bíblia de prostituta. Vamos entender os termos na moralidade, que é horizontal, e na espiritualidade. Agora, será que uma prostituta no plano horizontal, ela é uma prostituta no plano vertical? Se ela no plano vertical for uma prostituta, como o caso da Babilônia, está contra Deus. Não tem negócio. Mas uma prostituta no plano horizontal não está contra Deus, necessariamente. Toma cuidado, os moralistas. Eu vou dar um exemplo. Rabi era uma prostituta e que formou a linha genealógica de Jesus Cristo. Então, o espírito no plano horizontal, como moral, ela era imoral. Mas, como ser humano, ela foi convertida em uma pessoa fundamental. Foi dirigida por Deus para formar a árvore genealógica de Jesus Cristo. Então, vamos com cuidado, senhor. Vamos com cuidado. Cuidado com esse termo Babilônia, viu, irmãos? Porque nós podemos colocá-lo de maneira distinta na nossa concepção, pode ser que você esteja errado. Esse termo Babilônia, ele é abrangente. É um termo que tem uma abrangência muito grande. Você começa a estudar isso em Gênesis e vai terminar em Apocalipse. É muito importante você saber isso. E em cada lugar você vai ter que entender algo que o Senhor está falando. Desde o capítulo 11 do livro de Gênesis, aí você vai seguindo por toda a Bíblia, para você entender o que espiritualmente significa Babilônia. E aqui nós temos a culminação de toda a descrição espiritual do sentido dessa palavra, Babilônia. É importante você saber que esse termo cristão e evangélico, eles estão inseridos aqui no assunto Babilônia. Não podemos dizer que Babilônia se restringe só a isso, mas esses termos estão intimamente ligados ao verdadeiro significado espiritual de Babilônia. Então aqui veja, o anjo está dizendo, eis aí, vem aqui, eu vou te mostrar a sentença contra a grande meretriz. Ele está mostrando uma prostituta. Agora, por favor, por isso que eu pedi para vocês guardar cada palavra, porque nós vamos aqui no capítulo 21. Versículo 9. Esses dois textos, você precisa colocá-los lado a lado para você entendê-los melhor. Versículo 9. Vem então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Está vendo que é o mesmo anjo? O mesmo anjo que mostrou a sentença contra a Babilônia, agora ele vem aqui. O mesmo anjo. Diz assim, um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo, olha se não é a mesma frase, vem aqui. E eu te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Então você vê que o mesmo anjo, primeiro ele diz assim,
Vem aqui, eu vou te mostrar a sentença contra a grande meretriz. O mesmo anjo diz agora: vem aqui, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. Irmãos, o que essas duas passagens querem nos dizer? Primeiro, ele está dizendo: olha o que não é, olha a dissimulação. Isso não é igreja. Essa prostituta, essa meretriz, ela não é igreja. Agora eu vou te mostrar o que é igreja. A igreja é a noiva. A igreja é uma cidade nupcial. Essa cidade, ela tem como forte característica a pessoa e a obra de Cristo. Então, senhores, muito cuidado. Por isso que eu digo que 95% não é a igreja de Cristo. 95% das pessoas não nasceram de novo. Apenas 5%, e olhe lá, faz parte da igreja de Cristo, da noiva celestial. Nós temos que trabalhar todos os dias. Não é só nasci de novo, está tudo resolvido, não. Ao nascer de novo, aí começa a empreitada toda, todo o processo de transformação na imagem e semelhança de Cristo. Por isso que é o novo nascimento, é um nenê e vai crescendo. Ok? Vamos continuar.